Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o nosso presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Walter Maigel. Tem prazer tê-lo aqui. Obrigado, a satisfação está aqui. Te agradeço sempre o convite, o carinho da Vânia, que é a nossa produtora. Que eu quero dizer e o Brasil vivendo um dos piores momentos, hein? Nada surpreendente, porque tudo se encaminhava para esse momento que nós estamos vivendo de greve. Uma greve que está sendo aplaudida pela sociedade. E pela primeira vez está aqui alguém aplaudindo uma greve, que é um direito constitucional, mas eu sempre contestei em função do direito de ir e vir, mas com essa verdadeira exploração que a sociedade está sofrendo, nós só temos que concordar com ela, muito embora esteja afligindo a todo mundo. Mas, já que a população vem sofrendo todos os desmandos que vêm do Executivo, e especialmente agora da questão da Petrobras, que é um monopólio estatal e que nos submeteu a preços exorbitantes dos combustíveis. Quando nós passamos a vida inteira lutando para que os desindexadores ocorressem. E a última âncora cambial que foi levantada, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, nós todos festejamos. Só que agora se conseguiu uma âncora através do preço dos combustíveis que estão relacionados ao aumento do petróleo, como se não fôssemos autossuficientes, está relacionado inclusive à flexibilidade cambial. Isto é lamentável. Então é este um momento terrível que nós estamos passando. O momento é muito grave no Brasil. O momento é muito grave, talvez. Eu cumprimentar o Marcelo. Doutor Marcelo Dornelles, que eu não apresentei, já vamos então fazer as apresentações. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Parabéns pelo seu aniversário. Infelizmente lá não consegui estar porque já no sábado deveria ter ido. Estávamos tendo uma discussão acalorada aqui, mas depois a gente fala disso, né? Deixa eu apresentar o nosso aniversariante da semana. Então, sábado eu tinha um evento do Banco do Brasil lá na Fevale, também não consegui ir. Mas são coisas que acontecem, infelizmente, as bactérias estão aí, eu fui assolado por uma delas, né? Mas de qualquer forma, uma satisfação tê-lo aqui, parabéns pelo aniversário. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, queria cumprimentar o Walter, a ti, nosso companheiro. Sim, foi uma ausência sentida, sabe, da nossa amizade, os grandes amigos estavam lá, mas eu também na segunda-feira, né, soube que tu fizeste referências aqui, elogiosas, a minha, a Nilce, então eu te agradeço, como sempre, o carinho e a amizade e conta sempre comigo aqui. Da mesma forma, eu quero Antônio Ortiz Romácio. Fazia tempo que eu não vim aqui. Meu amigo também de muitos anos, o dono do Supermercado Assum, que aliás está com quantas lojas? 30 lojas. E eu fui à inauguração da última, que foi esta semana. Matias, segunda-feira. Foi na segunda-feira, né? Que aliás um coquetel maravilhoso que eu nem pude usufruir, né? Porque ainda estava na base da sopinha. Eu não posso fazer jejum por uns 2 meses. Só na canjinha, 3 dias não é fácil, Romácio. Mas parabéns pela inauguração, parabéns pela qualidade do supermercado. Eu fui na Vila Matias Velho, fiquei encantado. Fazia anos que eu não ia lá. Tudo limpinho, Marcelo, em volta. Limpinho. Canoas. Sem um buraco nas ruas, na Matias Velho, em Canoas. A rua Florianópolis não tem nenhum buraco. Tem um monte de quebra-mola, mas buraco não. Não, quebra-mola é uma coisa, né? Quebra-mola tem a proteção aos planos. Mas essa foi... Essa foi uma agenda que hoje de manhã, 8h30 da manhã, eu fui à usina de asfalto da Restinga, que está parada. Dentro do projeto Câmara na Rua, que a gente tem desenvolvido desde o início da minha gestão. Tínhamos ido na trincheira da Ceará, pressionamos o governo para abrir a trincheira, fomos no viaduto Otávio Rocha, ainda não se resolveu, no mercado público. Hoje de manhã fomos até a usina de asfalto da Restinga, né? Para verificar esse problema do asfalto de Porto Alegre. O que está acontecendo? Primeiro, por que a qualidade do conserto é tão ruim e por que a cidade está do jeito que está? Entre outras coisas, obviamente, que a gente observou aquilo que já se sabia, a falta de recursos. A Ismov tem 2 usinas, uma lá na Zona Norte, no Sarandi, atrás da Fiergues, e a outra aqui na entrada da Restinga. Essa daqui da Restinga está parada. Parada por falta de verba.
E o que verificamos, entre outras coisas, é que o orçamento da Prefeitura para o asfaltamento de Porto Alegre, nesse momento, é de 15 milhões ano. E a Câmara de Vereadores tem um orçamento que é o 12º, o mesmo tipo de orçamento que o Ministério Público tem. Nós fazemos um esforço enorme para economizar isso. O princípio da transparência aplicado à gestão, e a gente já dispunha, nesse momento, de um valor significativo para antecipar como devolução ao Executivo. E oferecemos isso há 45 dias atrás, como forma de sugerir uma operação tapa-buraco na cidade e o enfrentamento da questão dos moradores de rua. O município, através do prefeito municipal, disse que não tinha condições de garantir a destinação, a alocação desses recursos nessas duas questões, e nós ficamos... As pessoas vão continuar quebrando os carros. Infelizmente, buracos, ficamos com dinheiro. Acidentes, as pessoas vão continuar nas ruas. Lamento, nós fizemos uma oferta de decisão política. Mas queria depois voltar na história da greve. Nós temos muitos assuntos. Da greve. O Walter, senão vamos trocar de posição. O senhor vai pautar o programa, eu vou para aí. Se o senhor quiser, a gente faz isso. Eu sei, eu estou oferecendo uma de brincadeira. Se ele quiser, a gente faz isso. Não pensa que eu não sei o que tu faz na hora, mas é só brincadeirinha, tá? Troco contigo todas as posições. Vou voltar o elogio para ele. Parabéns. A tua inteligência, eu prefiro a tua do que a minha. Não, eu prefiro a tua. O Romati, até porque nós estamos falando do desabastecimento que está ocorrendo. Hoje vendesse 30% a mais. Não, os mercados estão lotados, as pessoas estão indo nas tem lojas. Uma pessoa, amigo meu, que hoje me disse, procurador de justiça, seu colega, que me disse que foi estocar alimentos. Não tem necessidade. Mas o Lênio já estoca comida há tempo. Não, é o Lênio. O Lênio já estoca o Lênio estoca comida. Que foi estocar. Foi no supermercado hoje e se abasteceu. Está pronto. Mas agora, vindo para cá, eu liguei para minha esposa, ela estava num supermercado, disse que a fila é absurda. Que ela não sabe que hora vai sair da fila do supermercado. Infelizmente, se assustaram mesmo com o infelizmente é o que está acontecendo e é desnecessário isso. E com o apoio da sociedade. Ninguém está triste por ter que entrar em fila para comprar mantimento. Não, mas a gente... Nem no combustível. As pessoas estão entrando e não tem chiadeira. Por quê? Porque sabe que quem está fazendo a greve está fazendo com razão. Está fazendo com razão, porque chega de ser achacado. Chega. Mas, Paulo Sérgio, as pessoas, em vez de continuar botando os R$10 de gasolina, não, elas estão enchendo o tanque. Elas estão indo na loja buscar 20 quilos de açúcar, 3 caixas de leite. Gente, essa greve, por mais séria que ela seja, ela vai terminar agora. Ela não pode continuar. Porque aí sim nós vamos ver problemas graves, né? Então, nós acreditamos, e como dono de supermercado, eu vou dizer uma coisa, eu não gosto da situação, pedir para o meu pessoal nem tocar em preço, sabe? Porque a primeira coisa que pode acontecer é dizer, tem pouca mercadoria, então vai subir o preço, Deus me perdoe. Que é o que já está acontecendo com combustível em vários postos. Mas eu... vai dar quebra-quebra. Mas tinha um colega nosso ali agora em cima falando com o Paulo Sérgio Pinto, e ele disse assim, um amigo meu pagou R$10, eu duvidei. Eu acho que tu tem que te negar. Ele mostrou o preço da bomba. Tu tem que te negar. Não pode. É uma situação grave. Hoje eu fui atrás do Dalacqua, que é o presidente. Sim, eu vi uma fala dele. Só que o Dalacqua está em Copenhague, né? Podia ao menos mandar um boletim de lá para nós. Escreveu um artigo esse dia. Não, nós acreditamos que assim, que é uma greve que vai ser rápida, vai ser muito séria. A população está apoiando, realmente, mas vai faltar carne esse final de semana, com certeza. Domingo não vai ter churrasco, sábado já vai ser problemático. E hortifruti também, né? Hortifruti, coisas que precisem de caminhão para se deslocar para a Você está falando aqui não é só em nome do assunto. Não, eu estou falando em nome da Agas. Tu és vice-presidente da Agas. Sim, eu sou diretor da Agas e como diretor vai haver um certo desabastecimento, mas as pessoas não precisam sair correndo para abastecer. Não precisam, porque nós temos uma rede de supermercados imensa. O Rio Grande do Sul é super bem abastecido de supermercados. Eu não preciso ficar na fila de um supermercado para comprar uma coisa que talvez no mercado um pouquinho mais adiante esteja até mais barato e tenha mais tranquilidade. Eu hoje falei com quase todas as minhas lojas, meus gerentes, e fui em algumas lojas, estava tranquilo, normal, nada de excesso. Um pouquinho mais excesso no litoral, por
porque realmente as pessoas do litoral, os caminhões não estão conseguindo furar a barreira. Mas aqui em Porto Alegre, uma das coisas bacanas dessa greve é que comida, depois de um certo período, lá pelas 10 da noite, meia-noite, eles deixam ir embora. Eles deixam passar os caminhões, né? Então é uma consideração, é uma greve, por isso que está sendo apoiada por todos, porque é uma greve que não está sendo radical, assim, ninguém passa e volta e pedra e tiro. Não, é uma greve que os meus caminhões... Necessária, eu não sei o que pensam as autoridades aqui, nós temos duas autoridades, o presidente do Legislativo porto-alegrense e o nosso procurador de justiça, subprocurador hoje, já foi procurador-geral, então tem duas posições aqui, uma do parlamento e outra de um jurista aqui, que é o doutor Marcelo Donelli. Vamos ver. Sabe que eu recebi bastante demanda dos colegas hoje, porque o que acontece, especialmente no interior do estado, né? E eu quero referir uma experiência que tive, não lembro se foi em 99 ou 2000, aquela greve que foi enorme, na época eu era promotor em Cruz Alta. E eles estão, assim, a comunidade está procurando. Porque, claro, não tem dúvida, eu concordo contigo, Paulo Sérgio, que a greve é legítima, está tendo apoio popular intenso, imenso, mas eu acho que isso tem um prazo de validade, entendeu? Ela começou agora, as pessoas estão apoiando. Hoje não reclamaram de estar nas filas, mas amanhã eu já não tenho certeza, depois da manhã. Mas, enfim, a demanda é assim, as pessoas procuram o Ministério Público, a comunidade, pelo desabastecimento do supermercado, do posto de gasolina, e pede uma providência para o promotor de justiça. E eles têm ligado para cá, porque o que eu tenho dito assim? Não adianta eu resolver um problema local, porque não vai ser resolvido. É uma questão nacional, de peso, então tu não vai resolver problema local. E muito menos aquela própria... Eu soube que o Ministério Público da União entrou com algumas ações, muito menos judicializando temas. Porque não é isso. Eu acho que a ideia é... Acho que tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Agora, o que eu fiz? Entender o que a sociedade está fazendo. Isso. Que eu repito, olha, eu sou contra, apesar do direito constitucional à greve, eu sou contra a greve, sou contra quem afronta o direito de ir e vir. Nesta, eu estou irmanado. O que eu sugeria? Mais ou menos isso que o senhor colocou, que é o que eu fiz na oportunidade lá. Vai aos locais e vê o que está acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, carga viva, carga perecível, ambulância, farmácia, sabe? Então, isso... Não, e eles deixam os caminhões retornarem também. Vai lá, conversa. Naturalmente, os comandos de greve locais, eles acabam cedendo, porque o argumento é esse. À medida que eles começarem a protelar isso, aí esse apoio popular, daqui a pouco vai virar. E aí a coisa vai ter dificuldade. Cumprimentar o Sequim, que está chegando aqui. É isso. Né? Edenir Sequim, nosso glorioso secretário do governo, José Ivo Sartori. Só para cumprimentá-lo aqui para o seu continuar. Boa noite. Boa noite, Edenir. Mas, para terminar... Passou pelo cross dos buracos em Porto Alegre, tudo para chegar aqui. Né? Eu acho, sim, que não, por princípio não há nenhum tipo de ilegalidade, acho que é compreensível, há um apoio, e estamos aguardando a reação do governo federal em relação a encaminhamento sobre isso, né? Olha, sabidamente nós chegaríamos lá. Sabidamente, pela evolução dos acontecimentos, sabíamos que chegaríamos lá. E o governo sabia. Esse processo de aumento do combustível indexado ao valor do petróleo e ao câmbio, convenhamos. E por que não indexaram quando baixou para 50 dólares o barril? Não, mas era indexado aí, Só que aí nunca baixa. Eu queria lembrar, cumprimentar o Sequim, a chegada do Sequim, lembrar primeiro um erro que tem 70 anos. Erro estratégico do Brasil e ver como a política é importante, uma boa política. 70 anos atrás o Brasil renunciou ao modelo ferroviário. Destruiu as ferrovias que existiam no Brasil. E junto com as ferrovias, o patrimônio arquitetônico, inclusive, que isso representava. Vem lá do governo Juscelino. Governo Juscelino, plano quinquenal, 50 anos em 5, indústria rodoviária, indústria automotiva, acabaram com as rodovias. Hoje nós somos reféns do modelo rodoviário. De tal forma reféns que os aviões no aeroporto Salgado Filho hoje tinham ameaça de não operar mais porque estava faltando querosene. Eu acho que a crise, diferentemente de vocês, ela é gravíssima. Sob todos os aspectos. Não, muito. É legítima. Eu vi a entrevista do Ernesto Teixeira na SEASA, desabastecimento na SEASA. A crise é gravíssima. Eu acho que ela é uma das... A SEASA vai ser uma das primeiras atingidas. Talvez uma das mais graves que o Brasil já tem. Mas eu abri porque está recebendo apoio. Com a cabeça em quê? Eu acho que na discussão que a gente estava tendo aqui... Estava com a cabeça na Castelo Branco. Com a cabeça em Brasília. Estava com a cabeça na Castelo Branco. Olha só, viu como ele está me maltratando hoje, né? É a segunda vez que ele me... Eu não estou te maltratando, eu estou te ajudando.
Te ajudando, estou ajudando a polêmica do programa. Deixa eu tentar retomar aqui. Isso. Gasolina, quanto é que a gente paga de imposto? Tinha posto aqui nas minhas redes sociais essa semana. Pode botar, mostra aí. 56,9%. Aqui. 56,9% de imposto na gasolina. Na luz, 48... Só tira a mão da frente. 48, na luz, 48,28%. Na carne bovina, 24%. Quer dizer, um quarto de um bife é imposto para o governo. No telefone celular, 33,8%. Isso é tudo imposto que a gente deixa. De fato, o caminhoneiro não tem margem hoje em dia para negociar o frete. Tem que pagar o preço da gasolina com variação cambial. Eu lembro da última vez que houve, alguma vez com atrelamento cambial, foi a vez que o leasing estava atrelado ao câmbio, deu aquela maxi desvalorização do câmbio, foi uma enxurrada de ações revisionais na justiça, porque ninguém podia. Tu compra uma máquina vinculada na época no leasing ao câmbio, o câmbio... A resolução 63 que quebrou, inclusive, a Calda Júnior, do Breno Caldas. Pois é, quebrou tudo. Então, a outra questão, só para eu concluir aqui, é a tecnocracia. A política foi de tal forma, se desvalorizando, se deixando desvalorizar e perdendo espaço, que se criou na sociedade uma ideia que o técnico é bom, que o político é ruim. Aí o técnico não tem esse filtro, Sequim, que o político tem que ter o bom e a boa política na hora de tomar uma decisão. E se entrega tudo para a tecnocracia, aconteceu o que aconteceu. Não, o melhor dos mundos é nós vincularmos o preço à variação internacional do dólar e da cotação do petróleo. Subiu como acontece, né, explodiu o negócio aqui no Brasil. E o pior é o que vocês falaram, para concluir. Nós somos autossuficientes em petróleo. Se a Petrobras baixar amanhã, não baixa na bomba aqui, porque é isso que tem acontecido. Eu não conheço redução na refinaria e tudo que repercuta de forma igual, por mais que o sindicato dos postos diga isso, que repercuta de forma igual que na bomba. Não baixa. Não baixa. E aí, se chega numa greve que a sensação da sociedade é que é justa, que é uma greve adequada. Vamos ouvir, Denis. Fora a insegurança, Sequim. Esses caras são vítimas de assalto todo dia. Sequim. É a grande verdade. Nós estamos numa crise violenta. Inclusive, o governo do estado criou um comitê de emergência. O que o governo federal não criou. Parabéns. O da Circlar. O presidente está no Rio, num evento. Até... O Eunício foi para o Ceará. O Rodrigo Maia está em Recife. Fazendo campanha. Já fez uma demagogia lá, querendo baixar imposto na Câmara, mas aí o Eunício foi viajar, não adiantou de nada. Mas o governo do estado criou um comitê de emergência, coordenado pelo secretário da Circlar, por ser do abastecimento, secretário da Agricultura, que está determinado pelo governador para falar sobre o assunto, para coordenar alguma coisa. Bela notícia, parabéns. E, inclusive, o governador determinou o secretário da Fazenda para que acompanhe no CONFAS essas medidas todas de impostos, que se está falando, tira a CID, tira o PIS, COFINS, então tem que acompanhar essas coisas para ver, para que o governo federal não tente descarregar nos estados, porque se tem a impressão que a primeira coisa que eles vão propor é que os estados assumam o prejuízo. Olha aqui, ó. Aí vão descarregar nas empresas. Eles querem desonerar. Vão desonerar. Aí tira o PIS, tira a CID e vão COFINS, reonerar a folha de pagamento. Mas o fato é que eu compreendo que o governo do estado tem uma dificuldade terrível. Só que essa é a dificuldade que a gente nunca consegue fazer reforma tributária no Brasil. Todo mundo precisa desse dinheiro, o poder público. Né? E a sociedade já não aguenta pagar mais. E a gente bate nesse impasse. Quem paga a conta via de regra? Micro e pequeno empreendedor, profissional liberal e empresário. Isso, a Petrobras já era para ser privatizada há muito tempo. E não pode ser privatizada como monopólio, ela tem que ser seccionada, nós temos que ter concorrência. Se eu não estou satisfeito com a Petrobras, vou comprar na Indiobras, na Blackbras, vou comprar em qualquer uma. Os Estados Unidos da América fez isso em 1929. Sim. O Rockefeller era dono do petróleo americano, a família Rockefeller. Que era tinha um privado, monopólio, mas mesmo que era assim privado. Um pouco monopólio. O governo americano foi lá e criou as 7 irmãs. Criou a Exxon, criou a Shell, criou várias empresas, cindiu a fortuna da família Rockefeller em 7 empresas petrolíferas e quebrou o monopólio do petróleo para criar competição e para tentar regular, através do mercado, os preços. Eu não quero que o petróleo seja nosso, pagando esses preços exorbitantes. Se fosse nosso, já teríamos vendido. Perfeito? Se eu tivesse o poder de decisão, já teria vendido. É um absurdo isso.
uma empresa monopolista e estatal. Nós não estamos comprando. Que serviu até agora só para roubalheira, para incompetência administrativa, de obras mal feitas, de um governo que leva aqui do Porto de Rio Grande as plataformas para produzir na China. Né, desempregando mais de 5 mil pessoas em Rio Grande. Destruiu o polo naval de Essa é a autonomia que se deu. Brutal. A autonomia que se deu ao Pedro Parente. Ele, onde caminhava, não parecia o presidente da Petrobras, parecia o rei do Brasil. Hoje de manhã eu falei isso. Se tivesse um comando forte político na frente do Planalto, por exemplo, a primeira coisa que faria é o seguinte: o presidente da Petrobras não fala. Não fala mais. Quem fala é o presidente da República. Ou quem fala é alguém que o presidente da República designar para falar. Aí ele resolve um ato de, Um ato de reduzir em 10% o diesel, que ele disse. Isso é um ato de, eles usam uma expressão, de boa vontade. Boa vontade. Um ato de boa vontade. Não, por 15 dias, quer dizer, apavorou mais aí. Só por 15 dias. Mas aí qualquer um direito uma empresa, podendo aumentar o preço que quer. Né? Claro. Aí, aí vai para os microfones, para a televisão, dizer que a Petrobras está recuperada. As custas Na verdade, o Brasil é um país de monopólios, né? O Itaú e o Bradesco têm 80% do sistema financeiro brasileiro. Eles ditam a política de juros no Brasil também. Eu coloco o ministro da Fazenda, que querem. Coloca os próprios funcionários de ministro, né? Eu queria que tudo isso se transformasse, por exemplo, na indústria automobilística, onde tu tem a opção de escolher 500 marcas. Tu vai escolher a que melhor te satisfaz, a que te traz mais preço, mais qualidade. Tu decide. Assim é feito o mercado, é por decisão. Quando tu não pode decidir a tua vida, que tu tem a obrigação de comprar o petróleo, o combustível da Petrobras, isso não é liberdade. Isso aí não é democracia. Sabe que o Leonardo Fração, a gente fez um debate da revista Voto lá na sexta-feira passada, no Sheraton, e eu e ele estávamos convidados, e ele trouxe uma ideia que disse que não era dele, mas foi ele que trouxe a ideia, achei muito, muito bacana. Ele disse o seguinte: essas empresas, os sindicatos dizem que são públicas, Paulo Sérgio. CE é pública. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir, no caso da CE, uma ação para cada gaúcho. Avalia a empresa, divide por 12 milhões de ações. Já sei, altamente endividado. Distribui uma ação para cada gaúcho, valora aquela ação, distribui uma para cada uma e depois tu pergunta pro Sequim: vem cá, tu quer ficar com a tua ação ou tu quer vender? Aí sim vai ser uma empresa de nós todos. Por enquanto, a Petrobras... Mas ninguém vai comprar uma ação que já vai começar endividado. Não, zera, bota R$1 por zera. Não, mas isso é uma operação até jurídica. Quantos milhões de gaúchos tem? 12 milhões. 12 milhões de gaúchos. 12 milhões. Se tu botar R$1 a cada ação, são 12 milhões. Concorda? Não, mas valora a ação. Não, são 12 milhões. Quanto deve a CE? Não, isso que eu estou dizendo. Valora a CE deve... Trilhão. Para te comprar uma ação, tu vai receber dinheiro. Mas eu digo o seguinte, se é de fato de todos nós, distribui uma ação para cada um. E aí, tu decide. Se eu quero comprar. Se tu quer comprar ou se tu quer vender aquela ação. Vamos ao Minuto Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Na última quarta-feira de maio, Denis Sequim, acontece o Dia do Desafio Sesc, que incentiva as pessoas a saírem do sedentarismo, realizando 15 minutos consecutivos de alguma atividade física, despertando as pessoas para uma vida mais ativa, prazerosa e saudável. Enquanto isto, e a data não chega, vamos ajudar até o dia 30 de maio. Você quer ajudar? Ajude. Será possível doar tênis e chuteiras para crianças e adolescentes em qualquer uma das unidades do Sesc do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o Dia do Desafio do Sesc, acesse o site sesc-rs.com.br/Dia do Desafio e participe. Dia do Desafio Sesc, você se mexe e o mundo mexe junto. Uma realização do sistema Fê-Comércio RS Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Sinto aqui que o nosso amigo Walter Nages já está fardado aqui de Marechal Castelo Branco. Vamos falar nisso. Aqui dá problema. Calma, tia, calma. Aqui no Rio Grande do Sul tudo é grenalizado, tudo é ideologizado. Aliás, o Brasil está assim, né?
E o mundo também está assim. O Trump aguçou mais isso no mundo agora, né? Nós estamos voltando à Guerra Fria. Cremers voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas, viu, doutor Marcelo Dornelles? O Cremers está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só a ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. Cremers, ações efetivas pela saúde. Parabéns pelo Ministério Público aí, porque é importante isso aí. Está se fazendo lá em Caxias do Sul. Nós temos trabalhado fortemente na questão da saúde, né? Dos focos dentro dessas 5 prioridades: saúde, educação, segurança, sustentabilidade, proteção social. Nós estamos criando agora, mês que vem, mais promotorias regionais de saúde, que é algo que não tem, que é inédito. Nós vamos começar por Passo Fundo, Pelotas e depois no caminho Caxias, porque nós temos que ter alguém atuando diretamente com a questão da saúde. Porque ela envolve tudo isso, mas ela tem um custo. Algumas eu já falei aqui, essas judicialização de medicamentos, judicialização de internações, isso tudo pode ser resolvido através de uma atuação consensual, conversada, acordada, ajustada, sem necessidade de judicializar, que acaba gastando muito mais do que precisa em burocracias, etc. Então, nós temos trabalhado fortemente na questão da saúde junto. Parabéns. Grandes histórias, Idenir Sequim, meu caro amigo Antônio Romati Ortiz. Para mim, Romati Camati. Histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinhos e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, na Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferentes rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos, da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, onde o Dr. Marcelo Dornelles compra os seus vinhos, 1135, e na Lípio César, 203. A Unicred, calma, não fica, já vamos falar no Marechal Castelo Branco. Eu estou muito calmo. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso amigo PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. É o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e o maior sucesso na Bienal do Mercosul que preside, nosso amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou oncologista. Os pacientes com câncer não devem perder a esperança na ciência. Há avanços impressionantes e novos tratamentos imunológicos revolucionários. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, se sonha com formas de utilizar o sistema imunológico no combate ao câncer. Isso faz sentido, pois se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não utilizá-lo contra o câncer? Um estudo recente, incluindo mais de 900 pacientes, e que foi apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, revelou que pacientes com melanoma maligno de alto risco, que é um câncer de pele, ou seja, tumores com alta chance de que a doença possa voltar após a cirurgia, tiveram uma redução impressionante no risco de falha com o uso de imunoterapia. Vale a pena você discutir esse assunto com o seu médico. Olha, doutor Gilberto, está aqui uma discussão entre eles para saber qual é o segredo da tua eterna juventude. Tem controvérsias aqui de posição, doutor Gilberto Schwartzman aí, mas está muito bem, doutor Gilberto, no vídeo. Gostou, Idenir? Olha, eu gostei. Elogiasse, claro. Quando um amigo está bem, a gente gosta, sim. É, né? Tu rejuvenesceu bastante também? Isso é bondade tua. Isso é bondade tua. É a convivência falacena. A convivência falacena faz isso. Castelo Branco, Avenida Liberdade, Democracia e Legalidade. O que tu preferes? Olha, eu sou um cara que costumo obedecer, ou pelo menos acatar, decisões judiciais. Então, eu já estou chamando de Castelo Branco. Já está chamando de Castelo Branco? Mas antes disso, tu eras a favor de quê?
Não, eu acho que esse negócio de revanchismo não pega bem em lugar nenhum. Não tem que ser revanchista, porque uma hora... Você foi contra a mudança de nome, então, na época? Eu acho que nós quase todos... Tu falou várias vezes contra, não? Contra... Ele foi pro palácio agora, está em cima do muro. Não estou em cima do muro, não. Eu acho que tem que ser Castelo Branco mesmo. Eles querem que vão pro palácio. Sim, não, eu até disse, não, daqui a pouco eles vão querer desmanchar aquele monumento ali no Parcão, que também é o Castelo Branco. Pois é. É um grande monumento. Então, eu acho que está... Não tem que... Castelo Branco, liberdade, legalidade... Castelo Branco. Castelo Branco. Sempre Castelo Branco, porque não tem que mudar nada. Marcelo, não vou perguntar. Ministério Público não pergunta. Não, tu nem pode dar a tua posição, até porque está... Né, sem problema. Tu está mas está no coração desse furacão que está estabelecido aí com a Câmara de Vereadores através do seu presidente, né? O que na realidade aconteceu? Não, eu até nem sabia que estava em furacão nenhum. Mas, pô, pelo que ele postou, pelo que o presidente da Câmara postou... Não, eu postei absolutamente respeitosa. Postei minha posição. Eu vi que o doutor Marcelo estava bastante chateado quando chegou aqui. Soube que o doutor Roberto Bandeira está muito chateado quando tu me disse. E eu fico muito assustado. O doutor Marcelo não é. O doutor Marcelo defendeu a posição do Ministério Público. E eu fico muito assustado. E a posição do seu colega Marcelo. Falar a verdade, fico muito assustado. Corretamente. Né? Porque nenhum de nós está numa posição... que pode ter os seus atos numa espécie de uma redonda. Então deixa ele falar. Por quê, primeiro? Por quê? Não, eu estava em Brasília terça-feira quando recebi um vídeo, um áudio, um vídeo postado pelo Walter, que é meu amigo de muitos anos. Sim, mandou seu pai. Dá pra saber. Não precisa mandar. E eu recebi, e eu confesso e digo aqui no ar e disse para ele que eu não assisti integral, eu assisti um pedaço, porque depois eu vi que eram 15 minutos, de não, né? 15 não dá para ver. Mas eu assisti o início, que ele disse. E foi o que chegou. E depois, algumas pessoas me ligaram e tal, mas não sabia que tinha toda essa situação. Hoje eu encontrei o Cláudio Brito, o Paulo Sérgio, ele disse que assistiu ontem o programa. Sim. Ontem eu não assisti, eu estava também envolvido numa situação. E ele disse que estava a vereadora Mônica Leal, que aí o assunto foi referência e tudo dissesse que hoje eu viria aqui, que nós tínhamos conversado segunda-feira. O que aconteceu, assim, porque o que eu percebi? Aí eu acho, assim, que uma certa indignação que pode ser trazida é que, assim, e isso não acontece só nesse caso, as coisas são distorcidas. As informações não estão corretas e as informações incorretas se propalam. E aí se faz opinião sobre informações incorretas. Né? Então, o que aconteceu ali? Primeiro, o subprocurador-geral Marcelo Lemos Ornelis não fez nada. Porque enquanto subprocurador-geral, eu não atuo na área jurídica. Eu não faço nenhum processo de nenhuma espécie. De nenhuma espécie. Agora, eu falo sobre todas. Todinhas. Certo? Então, amanhã o que acontecer, vocês vão ver e tal, algumas operações, eu vou falar. O que tem de meu ali, de atuação jurisdicional minha? Nenhuma. Eu não tenho atuação jurisdicional. Eu sou subprocurador-geral institucional. Eu faço relações, eu estabeleço metas, estratégias e falo. Nesse caso, é exatamente isso. Então, meu dedo não tem nada. Agora, o que tem, para ser absolutamente correto? Houve um mandado de segurança feito no primeiro grau, que eu nem sabia. E lá houve, porque no mandado de segurança, o Ministério Público atua obrigatoriamente sob pena de nulidade. E a atuação do Ministério Público, que pese não parte, como fiscal do ordenamento jurídico, lhe permite tomar todos os atos, produzir provas e recorrer de qualquer ato. Então, isso é a nossa atividade legal, ordinária, todos os dias. Me dá o direito ou é obrigatório? Me dá o direito. Ou é obrigatório? Não. O direito. Direito, tá. O direito. Não, só para entender. Nada é obrigatório. Leigo, certo. Nada é obrigatório para nós. É o direito de, assim entendendo, recorrer mesmo quando não sendo parte. Que é o caso do mandado de segurança. O promotor, o Ministério Público atua obrigatoriamente. Se não atuar, é nulo. E ele dá a sua opinião ali, jurídica. E ele pode recorrer sempre. Certo? Agora, aí é uma opção. O que aconteceu ali? No primeiro grau, houve uma atuação do Ministério Público, a promotora de justiça lá na Fazenda Pública entendeu que não era caso de mandado de segurança. E houve uma sentença de primeiro grau dizendo que foi improcedente, que não era. Houve um recurso dessa decisão para o Tribunal de Justiça e ali também a Procuradora de Justiça que atuou no processo disse não é caso de mandado de segurança. A Câmara, por 4-1, decidiu que era caso de mandado de segurança e acolheu o mandado de segurança. Essa matéria pela Procuradora veio, e aí entra, sim, o Marcelo.
Ela veio porque, às vezes, algumas matérias, se há um interesse em sonar ou não, eles falam comigo. E ela disse, olha, o Ministério Público vem atuando assim. Qual é a nossa questão ali? E por isso que eu disse assim, e todas as vezes que falei e falo agora, nós não estamos, eu pessoalmente estou nem aí se é legalidade ou Castelo Branco. Realmente, acho uma bobagem isso, certo? Agora, o que nos fez recorrer? A tese de que o presidente da Câmara, homologando um ato, que era um processo legislativo, houve a aprovação da lei, o prefeito silenciou, vai para o presidente da Câmara, na mesma condição do prefeito, sancionar ou não. Ele sancionou. Isto não é um ato administrativo passivo de mandado de segurança. Essa é a nossa opinião e sempre foi e sempre será. O que nós compreendemos, e eu fui procurador-geral e hoje sou procurador-geral, o processo legislativo virou lei, só o próprio parlamento pode voltar atrás ou a matéria tem que ser inconstitucional. E a matéria inconstitucional, ela não se dá via mandado de segurança. Ela é ou pelo procurador-geral, ou pela Câmara, ou pelo prefeito, perante o pleno do tribunal. Essa é a nossa opinião. Então, nós fizemos o quê? Sob pena de criar um precedente. De que cada vez que no processo legislativo, estou com 2 vereadores aqui, um hoje cedido à secretaria, mas vereador de Porto Alegre. Cada vez que alguém perdeu um processo legislativo, ele vai para o judiciário discutir. Não. Ele vai para o judiciário discutir se houver alguma ilegalidade ou, depois de virar lei, tem que ser inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Não é matéria de mandado de segurança. Então, nós, para preservação da prerrogativa do Procurador-Geral, que ele que tem prerrogativa de enfrentar pelo Ministério Público se a matéria é constitucional ou não em termos de lei. Para evitar um precedente que dissesse que cada vez que... Porque essa coisa assim de judicializar a política, quem faz é o político. Porque toda vez que quem perde, vai para o judiciário e depois reclama. Eu perco, vou para o judiciário e depois reclamo que o judiciário está interferindo na política. Não, o político que judicializa as coisas, né? Então, para preservar a atuação, esse precedente de que nós não podemos aceitar que na discussão política interna, quem perdeu vai correr para o judiciário porque perdeu é da democracia, né? Se não for inconstitucional, nós não podemos aceitar. Para que não preservasse esse precedente, nós recorremos, que é um direito legítimo, constitucional, de mais de 100 anos, ao STJ, para que o STJ diga se pode... Só para terminar, uma frase. Se pode mandado de segurança contra a lei. Se pode. E não se é legalidade ou Castelo Branco, que isso não nos interessa. É isso. Legalidade ou Castelo Branco é uma questão do mérito. Nós estávamos discutindo aqui a questão da forma. Os vereadores entraram com mandado de segurança no judiciário. E o doutor Marcelo disse o seguinte, ele como subprocurador adjunto, ele opina sobre tudo e se posiciona sobre Desde tudo. Que sejam coisas relevantes. E eu, como presidente da Câmara, tenho que falar pelo Poder Legislativo. E tenho que defender, assim como ele defende as prerrogativas do órgão do Ministério Público, as prerrogativas do Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo definir a questão do nome das ruas, dos logradouros e uma série de outras legislações no âmbito da cidade. Podem aqueles que não concordam com isso recorrer ao Judiciário, é constitucional. Vereadores que não concordaram com uma lei que foi promulgada na Câmara de Vereadores, que foi votada, foi sancionada, que alterou o nome da rua, entraram com uma medida judicial, um mandado de segurança, com o qual o Ministério Público está dizendo que não concorda, que não era o instrumento correto. Mas o Judiciário, o juiz, que é quem jurisdiciona quer dizer a lei, conheceu o mandado de segurança como instrumento adequado. Foi julgado no primeiro grau. Conheceu novamente o mandado de segurança, mesmo que tenham sido levantados preliminares no recurso, como instrumento adequado e julgou no segundo grau. E a Câmara, dentro da sua autonomia, nada a ver com o Ministério Público, nem com nenhum outro, decidiu que era dever dela defender os seus próprios atos, exaurido o segundo grau de jurisdição, que era o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Que uma vez que isso fosse resolvido no Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça dissesse que aquela lei era ilegal, nós, então, diríamos àquela bancada que propôs a lei, façam um novo processo legislativo. Comecem do zero. Busquem atender aquilo que o Judiciário disse que não foi atendido. O que é? Os 24 votos para poder mudar a lei. O Ministério Público ficou resignado com isso e recorreu da ação, que era uma ação, que eu volto a dizer, e aí a nossa divergência, interna do Poder Legislativo, que era uma questão interna do Poder Legislativo. Que se o Ministério Público silenciasse... E aí se fosse interna, não tinha levado ao Judiciário. Que se o Ministério... Levou o Judiciário, que trouxe para nós, não é interna. Interna resolve lá. Se o Ministério Público não tivesse recorrido, por exemplo, nada teria acontecido também. Seria uma posição igual, da mesma forma defensável. Portanto, era uma opção.
uma opção, no caso está dizendo o doutor Marcelo, para defender uma posição que o Ministério Público tem, que pode ser institucional, de que a via adequada para declarar uma lei seja uma DIN e não um mandado de segurança. Ocorre que tem uma outra questão que para mim que cria uma confusão processual, que eu falei. Dada a reforma do novo Código, essas questões não têm mais efeito suspensivo. Portanto, transitado em julgado, vai ter que voltar o nome Castelo Branco. Enquanto isso, vai subir para Brasília, num recurso que eu volto a dizer, não era necessário, que é um recurso optativo, poderia não recorrer, e nós vamos estar gastando tempo alimentando divergências políticas em algo que o próprio processo legislativo poderia sanear, ou seja, a bancada que foi vencida, nesse caso judicialmente, ingressava com um novo processo legislativo e começava de novo e resolvia. Aí residiu a minha resignação. E aí a minha fala como presidente do Poder. E eu fico desconfortável, na verdade, eu fico receoso e com medo, quando, na verdade, nós achamos que estamos vivendo em castelos e que ninguém pode dirigir os seus argumentos ao nosso castelo, porque senão a pessoa se sente pessoalmente ofendida. Mas quem disse isso? Eu sempre tive maior carinho pelo... Não é referência ao Castelo Branco. Pois é, até pode ser fazer uma... Eu sempre tive carinho pelo Marcelo, pelo Fabiano Dalazen, aprecio muito e acho que é necessária a função do Ministério Público em muitas coisas, mas acho que no Brasil nós temos, por exemplo, às vezes o Judiciário, por ausência do Legislativo, jurisdicionando dentro, às vezes o Ministério Público invadindo, às vezes o Legislativo deixando de fazer aquilo que deveria fazer e outras tantas vezes o Executivo também, como é o caso das estradas agora, não fazendo o que tem que fazer. Então tem uma confusão, inclusive, de instituições do nosso país, que está muito ruim, está muito complicado na cabeça. Na cabeça do cidadão aí fora é difícil de entender. Mas isso. A questão é a seguinte, Valdo, a contradição no argumento é essa. Dizer que, de alguma forma, estão interferindo no Legislativo quando foi o Legislativo que levou o Judiciário. Não foi isso que aconteceu? E o Judiciário já disse. Não, o Judiciário tem outras instâncias. Pois é. Só existem os tribunais superiores para que haja recurso. Mas aí que a Câmara... Por que existe o STJ? Por que existe o Supremo? Para que haja recurso às decisões dos tribunais estaduais. Então, nós estamos falando uma coisa e aí óbvia. É que foi. E aí dizer que houve uma interferência, mas quem foi lá bater... dizer, sabe o que é? Para não passar aquela ideia de que é ideológico, que essa posição do Ministério Público é a favor de legalidade, não sei o que esse nome nunca entrou. Por isso não é nada disso, não tem nada. É isso que é importante saber. Te conhecendo como eu te conheço, te conhecendo mesmo do Ministério Público, eu sei que não é ideológico. Isso em todas as oportunidades, nós não estamos nem aí se é legalidade ou caçador, não vamos dar nada para ninguém de nós. Isso é uma questão, uma picuinha ideológica pequena de alguns para lá, alguns para cá. Eu digo assim, todas as oportunidades. Quem provocou a mudança? Eu digo assim, Paulo Sérgio, eu já vim dezenas de vezes aqui. Eu sempre digo uma coisa, sempre, tu pode ter certeza, e está gravado. Os radicais são radicais. Os radicais nunca me interessam. Os radicais nunca me interessam. Os radicais estão para radicalizar. Radicais estão para polemizar. Nós temos que encontrar... Os radicais livres, que embora. O radical, ele quer polemizar, ele pega uma coisinha e nós estamos aqui para construir solução. A nossa posição ali, eu sabia que de alguma forma poderia polemizar, mas por isso tivemos sempre o cuidado. Nós nem falamos do mérito. Marcelo, nem falamos do mérito. Até porque não era isso. Agora, nós tínhamos como instituição que defende a ordem jurídica, e olha o que eu estou... Olha só, pode me cobrar daqui a algum tempo, pode me cobrar. Se nós permitirmos isso, que cada vez seja na Assembleia, seja nas câmaras de vereadores de qualquer município desse estado, a bancada que perdeu vir discutir sempre no judiciário, o que nós estamos fazendo? É isso. Mas foi isso que foi permitido em última análise. Mas não, foi permitido aqui, mas as coisas não terminam aqui. Pois é. E por isso que eu acho que tem que ter uma decisão lá. Eu só preciso dizer, para quem não interessava que esse assunto seguisse e quem quer se dedicar a outros temas, era a Câmara Municipal de Vereadores. Por isso que a Câmara disse, resolvido no Tribunal de Justiça, tendo a Câmara do Tribunal de Justiça decidido, para nós estava encerrado o assunto. Então quem continuou com esse assunto não fomos nós, doutor Marcelo. Por outra razão. De forma muito fraternal. Todas essas, eu chego à conclusão seguinte, Castelo Branco vive. Até hoje estamos discutindo um homem que atravessou o Atlântico para defender a democracia internacional, um herói universal, vamos dizer assim, que esteve em campos da Itália. Por esse simples fato ele mereceria... E que foi herói de guerra do Brasil. Mereceria o nome de rua. Não entrando no mérito, que eu sei que o Ministério Público entrou nesse mérito. E não tem a ver que nós estamos dizendo defendendo ditadura, nem nada disso. Não é. Então nós vamos acabar com Floriano Peixoto,
Florianópolis, nós vamos acabar com Getúlio Vargas, acabar com Deodoro da Fonseca, nós vamos acabar com Júlio de Castilhos, todos esses, com Getúlio Vargas, que foi ditador no Estado Novo de 30 a 37, né? Então vamos redesenhar a história toda, se é por isso. Mas vamos voltar à nossa crise nacional aí, com a questão que interessa a todas as donas de casa aqui, né, que estão preocupadas. Hoje a tua esposa foi nos mercados, né? Estava numa fila enorme. A Aurinha, inclusive, falou com ele, falou com ele e disse que ficou impressionada com já as gôndolas já rapadas. Existe aí, eu estou recebendo aqui umas mensagens aqui que as lojas estão cheias, realmente. O pessoal está resolvendo ir nas lojas comprar e... A insegurança, né? Não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas a nossa orientação é essa, calma, vai com calma, as lojas vão estar abertas amanhã. Mas ninguém vai te ouvir. Não adianta. Deixa eu perguntar uma coisa assim, que acho que é bem importante. Claro, as lojas estão abertas, mas se vocês têm condições de atender por quanto tempo? Aí essa é a questão, né? Não, porque elas estão abertas, mas isso é importante ele dizer. Seguinte, né? É possível, doutor Marcelo, que o supermercado determine só pode levar 5 quilos de arroz? Olha, dá com pouco sim, dá com pouco. Pode? Eu acho que numa crise... O medo 3 litros de... Eu acho que é possível, sim. Não, mas eu acho que é, porque dá com pouco assim, eu vou... Aí, que nem Ortiz... Antônio Ortiz. O Ortiz disse, tu vai lá, tu tá comprando 10 quilos, quando tu precisa 2, 3, e aí tu tá deixando alguém sem. Eu acho que é possível ter uma racionalidade assim, que permita que atenda a todos. Hoje no litoral aconteceu isso. Vai alguém lá, eu compro todo o estoque, dá um pouco até para mim vender ele na esquina por mais caro, quer dizer, eu acho que... Do combustível então seria possível, se eu isso aqui, eu queria falar aquela hora do combustível, isso aqui que está me preocupando e tomara que não aconteça, Hoje, em todos os lugares que eu andei, tinha alguns postos com fila quilométrica e outros já fechados. Que alguns estejam escondendo combustível para depois, quando acabar, vender mais caro. Aí vai ter problema. Se estão fazendo isso, mas se estão fazendo, guardando para vender mais caro, aí vão se incomodar. Aí nós não vamos deixar. Se Sua Excelência, Reverendíssima Pedro Parente, resolver baixar o preço do combustível... Eu não acredito. Tem um velho ditado que diz o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É exatamente o que está acontecendo. Eu digo que na política também tem uns que fazem o prognóstico de tempestade para vender guarda-chuva. Aliás, acontecendo exatamente isso agora em Porto Alegre. Criam no funcionalismo... Não é Porto Alegre, no Brasil? Não, eu sei, mas aqui também, né? Criam certas boatos que espalham e logo depois se apresentam como salvadores da pátria para proteger as pessoas que Olha o que está acontecendo, isso aqui eu não tinha visto. Lá de Passo Fundo, está ocorrendo neste momento um veiculaço em Passo Fundo. Que termo é esse? O que pode ser isso? Veiculaço? Veiculaço. Eu acho que é uma carreta. Uma carreta. Ontem, em Centro de Porto Alegre, teve dos motoboys. Eu estava ali no... Sim, os motoboys. De veículo. O veículo é carro, é caminhão, é moto, é tudo. Em Brasília estava ocorrendo uma do Uber e dos aplicativos. Hoje o governo subestimou por demais essa questão do combustível. Mas nós começamos a dizer que o povo está a favor dessa greve, né? É simpática, né? Porque ninguém aguenta mais 3 dias. Eu acho que é por enquanto. Não, por enquanto... Eu recebi a pauta aqui, vocês receberam a pauta dos caminhoneiros? Não ficarem mais complicadas. Né? Eu acho que já... Você acha que é... Já fake. Que é fake? Eu recebi aqui dizendo que renúncia de presidente, essas coisas já desmentiram. Olha aqui o telespectador, o Guilherme Brites aqui. Acho que a coisa mais importante é que mudaram o nome de rua. Eu tenho que pedir para o vereador que entrou com o projeto. O presidente do parlamento de Porto Alegre acha isso também. Boa noite, cuido de uma senhora de 94 anos. Ela não perde um programa. Espero que volte para Castelo Branco, o nome da avenida. E tire esse nome horrível que está aí. Aí, começam as pessoas a dar suas opiniões aqui. Todo mundo, ninguém? Doutor Romácio. Não, doutor Romácio, não. Não, eu volto a dizer. Não? Eu volto a dizer. Não é o Romácio ou não é o doutor? Além doutor e professor de matemática. Grande professor de matemática. Tu nasceu na Espanha, onde? Nasci na Espanha. Em Cádiz? Nasci em Guadix, província de Granada. Isso. Grande cidade, o início do mundo foi ali. Foi o... Granada. Granada é muito linda. Mas deixa eu falar sobre o desabastecimento e o que pode acontecer. Efetivamente, nós estamos torcendo que termine essa greve, que se dê uma solução que os caminhoneiros aceitem
Porque, claro, aí vai ficar ruim, né? Então as pessoas estão pensando ali adiante. Eu só peço assim, ó, quem vai tomar 1 litro de leite por dia, que não compre 5 caixas de leite, né? Compre uma caixa. 10 dias, né? 12 litros. Não precisa. Uma vez, naquela primeiro congelamento do Sarney, as pessoas iam e levavam 10 quilos de sal, 5 quilos de sal, né? Era uma loucura. A gente botava sal. Mas ali, e até surgiu uma piada. Ali veio o ágil. Aí surgiu uma piada. Certo, porque depois começou a se cobrar ágil. Sabe qual é a piada que a gente tinha? Que a gente botava um cartaz assim, ó, somente 1 quilo por cliente. Aí vinha toda a família, levava 1 quilo de sal ou de qualquer coisa. Esse é o problema. A população tem que ter tranquilidade. Os fiscais do Sarney. A pessoa... Gente, vamos ter tranquilidade. Ela procurando boi gordo no campo, era um horror, né? Que país é esse? Nós podemos falar pela nossa empresa e eu acredito que seja eu hoje dei uma ordem bem estrita, assim, não mexam nos preços, não subam nada, nem que ia subir, não subam, não mexam em nada, sabe? Nós não podemos dar motivo para qualquer coisa. E ele disse, porque isso pior, ele disse, é o mais grave. Que o Ministério Público está aí, não. Eu acredito que o nosso diretor, ele também está falando a mesma coisa. Mas não é o nosso, não é o nosso sistema. O supermercado, a nossa política é sempre vender mais barato. Eu quero vender mais barato que o outro quer vender mais barato que eu. O que eu disse para o Paulo Sérgio nessa loja que nós inauguramos agora lá na Matias? O bairro mais barato de Porto Alegre hoje é Matias Velho, né, de Canoas, né? Por quê? Porque tá uma guerra de preço lá. Eu botei leite a 1,97 lá e já estão vendendo a 1,95. Quer dizer, e tá lá o preço hoje é 1,97. Quer dizer, Matias Velho pode ir lá que tá 1,97. Mas por quê? Porque nós precisamos do cliente. A gente conquista o cliente na base do atendimento e do preço. Hoje eu vi o pessoal então é isso, pessoal. Calma, essa greve vai terminar. Vamos apoiar na maneira do possível. Eu só tenho medo, a gente não quer confusão. Eu tenho medo que é o seguinte, a perdurar essa greve, o governo poderia, em tese, lançar mão do mesmo instrumento que lançou lá no Rio de Janeiro em invocação, se tivesse legitimidade política para tanto, invocar a Lei de Segurança Nacional para fins de desobstruir as estradas. Isso, no limite, pode acontecer. É um governo que não tem legitimidade política hoje para fazer isso, né? Mas se nós estivermos enfrentando uma situação que gere um desabastecimento de gêneros alimentícios, de serviços essenciais, que os aviões não consigam mais decolar nos aeroportos, nós estamos, sim, na perspectiva de um processo dessa natureza. Para que seria isso? Para desobstruir as estradas. Mas seria possível isso hoje com o governo na fragilidade política que ele se encontra? É uma dúvida que eu tenho. Há pouco tempo alguém me disse o seguinte, nós não vamos ter eleições no Brasil nesse ano de 2018. Eu achei que aquilo era uma enorme de uma bobagem. Mas o autor conservador, Roger Scruton, diz que tudo que é instável pode rapidamente se perder. Marx dizia isso de alguma forma também, né? Que tudo que é líquido se desmancha no ar. Então as coisas podem mudar muito rapidamente. Eu tenho medo disso. A perdurar a situação que está hoje e que está colocada aqui, que não tem mais gasolina em Porto Alegre, que está começando a haver desabastecimento, nós podemos sim rapidamente migrar para uma situação que nenhum de nós deseja. Paulo, tu está brincando com o Walter por causa da vestimenta. Eu não brinquei com a tua vestimenta, aliás, parabéns. Cara jovem. O que foi da minha vestimenta agora? Ele está dizendo, eu não falei na vestimenta dele, ninguém falou aqui. Eu queria que ele vestisse verde, eu bateria continência para ele todos os dias. Preciso de ti, Jorge. Aliás, preciso de ti. Mas aí você não agora. Será que é por causa do branco? Aliás, eu espero que ele não esteja lembrando o integralismo também, né? Com o Plínio Salgado. Que é verde. Vamos agora ao ponto final com o Gimo e a FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Porra, aqui ó, o Duque de Caxias, aqui o pacificador, falar em milico, nós temos um aqui, Duque de Caxias, o pacificador. Aliás, vão ter que tirar aquele monumento lá na Praça da Alfândega, né?
Qual deles? Aquilo do Jean Osório lá, tem que tirar. Todos eles grandes brasileiros. Tem que tirar, tem que todos eles grandes brasileiros. Segundo os processos ideológicos em curso, daqui a pouco tem que tirar. Eu fiz uma homenagem agora no dia 8 lá na Câmara para os heróis da Segunda Guerra que estão sendo esquecidos. Não, e olha aqui, está falando alguém aqui que criticou o coronel Andrade Neves, comandante do Colégio Militar, quando foi lá e cobriu o nome do Lamarca. Ninguém apaga a história. Ele estudou na escola preparatória de cadetes, tem que manter o nome dele lá, porque ele estudou lá, independente da posição ideológica. Agora vai apagar o nome das pessoas da história. Então eu não estou falando Paulo Castelo Branco ou Paulo qualquer outro. É um absurdo o que se faz desse revisionismo. Agora estão com o revisionismo aí do Araguaia. Por quê? Tem a ameaça do Bolsonaro, tem a ameaça de intervenção militar, então procuro dessa forma enfraquecer as Forças Armadas. É tudo torturador, é tudo bárbaro, é tudo isso, é tudo aquilo. Não vamos voltar a esses tempos. É dose de exagero de todos os lados, ideológico, né? Então, vamos bater continência pro Walter aí. Teu ponto final, meu caro Antônio Romati Ortiz, nosso dono do Supermercados Assum e também diretor da nossa Associação Gaúcha de Supermercados. Um abraço ao Longo que está nos assistindo lá em Longo com certeza está nos assistindo e eu pediria que as pessoas tenham bom senso, que elas vão nas lojas e que vão no Assum, né? E que comprem o que necessitam e com calma, com ordem, né? O supermercado está aí para abastecer, nós estamos extremamente abastecidos, tem muita mercadoria. É lógico, eventualmente pode faltar um item, mas se faltar uma coisa, substituir por outra. Só não compre produtos que estejam subindo demais. A batata que está vindo de fora, ela está subindo um absurdo. Não vou botar batata, vai faltar batata e pronto. Essa é a ideia. A ideia é: substituam os produtos que estão subindo, não comprem produtos que estão fora de preço. Se o consumidor, o poder do consumidor é não comprar. Esse é o grande poder que ele tem. Esse negócio que nós estamos fazendo de ir nos postos de gasolina é a pior coisa que está acontecendo. Quando começou essa greve, as pessoas tinham que ter se recolhido e ter dito: eu não preciso trabalhar, eu vou ficar em casa, ou sei lá. Mas não correr para o posto, não querer se superabastecer. A ideia é calma, paciência, essa greve é legítima. Eu sou lamento estar despreparado fisicamente, senão eu ia começar a andar a pé. Boto meu abrigo e vou a pé para tudo que é lugar. Complicado é digerir as manifestações, desculpe, do Walter. Levam a questão judiciária e depois querem limitar as atribuições do MP. Me poupem de tanta ironia, o Marcel Rossi. Dizer. O direito dele. Seu ponto final. Tu falou no Pacificador aqui no Caxias, né? Essa semana eu estava lendo uma coisa fantástica, eu não sabia. O Caxias marchou em Buenos Aires com 16 mil brasileiros. O exército brasileiro, o Império, derrota o Roças, que era imperador, era ditador na Argentina. Antes disso, o Roças tinha mandado um emissário aqui para oferecer apoio aos farroupilhas. E foi recebido por Davi Canabarro. E Davi Canabarro disse para ele: diga ao seu chefe que o primeiro de vossas tropas que cruzar a fronteira com o Brasil dará o seu sangue para que assinemos a paz com os imperiais. Porque além das nossas diferenças com o Império, está o nosso amor pelo Brasil. Os farroupilhas nunca foram secessionistas, eles não queriam se separar do Brasil. E logo em seguida, então, o Brasil acaba havendo a paz aqui no Rio Grande do Sul. E Caxias se une com as províncias aqui do norte da Argentina, com Corrientes e Entre Rios, marcham, derrubam Roças e depois nós temos a Guerra da Tríplice Aliança lá. Eu estou falando isso só para dizer do meu respeito, do meu carinho, pela história nossa, pela história da humanidade de um modo geral, mas isso não quer dizer que eu também venha achar que os militares têm uma outra função que não é essa função de militar. E aí eu concluo dizendo o seguinte: eu acredito na política, acredito na justiça e acredito na democracia. E acredito, sobretudo, que nós, como cidadãos, temos que ter consciência. O processo legislativo segue um rito interno administrativo. Se houve vício da forma, cabe sim questionamento sobre a nulidade do ato, não tendo nenhuma relação com o conteúdo da lei. O conteúdo pode até motivar o movimento, mas nulidade é do ato. Plauto lá de Santa Rosa. Seu ponto final, doutor Marcelo Danilo. Eu acho que foi bem importante o Walter estar aqui comigo hoje no programa, até para que a gente tivesse aqui publicamente e também no particular e no pessoal, que nós temos uma relação tão antiga e de uma amizade que
nem nada disso. Eu acho que eu sou promotor mesmo, tu sabe disso, fiz centenas de júris, tu também. A gente debate de uma forma mais acalorada, como os políticos também debatem de forma acalorada, mas o importante é da gente ter a oportunidade de colocar as posições que tu está permitindo, Paulo Sérgio, e deixar claro para quem quer que seja, né, que a posição do Ministério Público não tem e jamais será nada de ideológico, né? É uma questão jurídica própria de um precedente que nos preocupa, sabe? E nos preocupa, e tenho certeza que você, se tirar esse caso, que de alguma forma estão envolvidos, também concordo com isso. Então, as maiorias se constituem nos parlamentos e tem que respeitar, ou seja, se constitui a maioria. O que acontece? Perdeu, vem para o judiciário, aí depois não... Bom, aí o judiciário atua, o Ministério Público atua dentro das suas competências, quer dizer, aí perdeu, trouxe para cá, perdeu o controle. Eu sempre digo uma coisa, Paulo Sérgio, os nossos problemas nós resolvemos. Se tu delegou para terceiro, deixou na mão de terceiro. Então, quem trouxe ao Poder Judiciário foi o próprio integrante do Parlamento de Porto Alegre, e à medida que trouxe para cá, está sujeito ao sistema. E o sistema, sim, permite que o Ministério Público, especialmente em questões jurídicas, possa um abraço aos amigos do Pampa Debate. Baita programa. O Raul Santos do Alegrete. Seu ponto final, eu já vou chamar de vereador, secretário. Vereador, faço questão. Afinal, o Sartori é candidato ao governo do Estado à reeleição ou não é? Isso, ele sempre diz assim, se eu não preciso dizer que não sou, para que eu tenho que dizer que sou? Mas... frase sábia. Bem dele. Quando chega no palácio, todo mundo vira murista. Não, primeiro, ele é ou não é candidato? Você falou do... Para mim é candidato. E se depender de mim, é candidato. Se depender de mim, também. Bom, então é candidato. Se depender de nós, é candidato. Se depender de mim, eu já estou assinando aqui agora. Falou um senhor do Alegrete que mandou uma mensagem aí. Deixa eu ver se eu estive com o governador lá em Livramento e depois na Quarta Colônia, toda na Quarta Colônia, encontrei um senhor chamado Venido. Eles podem lembrar do Bem-Venido, que sou eu, que assiste sempre. Eu conheci ele lá e ele fala para o Paulo Sérgio que o Venido sempre o assiste, lá em Agudo. A inauguração dele. Terra da minha mãe, do Lênin Streck. Aliás, a Quarta Colônia está com as estradas maravilhosas todas lá. Eu queria falar um pouquinho ainda da crise e cumprimentar o nosso Marcelo Dornelles por uma coisa que ele disse, que não escondam gasolina. Não. Que não fiquem escondendo, porque senão vão se ver com o Ministério Público. Eu acredito muito no Ministério Público, principalmente nessas tentativas de exploração. Eu também queria pedir para o pessoal não fazer muita demagogia em cima disso. E cuidar das redes sociais, que está vindo cada assunto e cada proposta e cada provocação. Nós não podemos entrar nisso. Todos nós estamos muito indignados com o preço do combustível. Todos nós. E eu espero, sinceramente, que tenha juízo. Terminou uma reunião agora há pouco entre o governo federal e os caminhoneiros. Não sei qual é que foi o resultado, mas eu espero que nas próximas horas isso se... Fernando de Juí aqui mandando, e a secretária Denise aqui, finalmente os caminhoneiros descobriram sua força. O próximo passo poderia ser que os responsáveis pela situação do país se demitissem, renunciassem, seria uma limpa. É o que está circulando nas redes sociais, mas nós temos que ficar preocupados com a população. Você sabe que... Mas olha aqui, se o aposentado soubesse a força que tem, ia ser muito pior ainda. Sim. Mas se as pessoas soubessem votar... É só isso. Votar também. Porto Alegre, 430 mil pessoas não votaram na última eleição. O que adianta ficar reclamando hoje? Mas é um direito de não votar. Sim, é um direito de não mudar absolutamente nada. É um direito. Verdade, não votar é uma forma de protestar. Está faltando alimento para os bichos, Paulo Sérgio. Protestar burro. Eu acho que eu defendo o direito das pessoas. Não, eu também defendo o direito. Eu também defendo o direito, mas é uma forma burra de protestar. Votar em branco é um direito. É o direito burro de protestar. Meu Paulo Sérgio, sua opinião que eu respeito. Eu não penso assim. Eu acho que é um direito. Mas não votar é um direito. Muda o que, Paulo Sérgio? Quem? Não votar. É para nós mostrarmos a indignação. Não é que eu vou votar em branco, daqui a pouco dizer nós mostrarmos. Só que aí vai continuar como está. Sim, claro. É só isso que eu estou dizendo. Se não votar, vai continuar o sistema. Mas então mostre a solução para o povo que ele vai acompanhar. A solução é votar.
Vai votar? Tá aí? Votar em quem? Pois é, as opções também tem que ser... E na mesa nós já opções, temos candidatos. Né? Mais opções. Vamos começar de novo. Bom dia. Há 40 dias atrás abasteci diesel a 13,19 na Avenida Ipiranga. Ontem paguei 13,80. Pode ser? Alexandre Moeira. E por aí vai. Uma infinidade. Vocês estão de parabéns. Mais de 500 WhatsApps recebemos hoje, hein? Infelizmente não dá para atender todos, eu pensei alguns aqui, mas eu vou adoçar a vida. Olha aqui, ó. A gente faz um júri aqui um dia. Olha aqui, eu vou adoçar a vida de vocês aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó. Pão de mel da Zezé. Não, pode passar lá. Isso, presentei o nosso. Por favor, senhor, pode presentear ele também. Vamos trocar então. Olha aqui, já começou a ficar. Cada um tem o seu saquinho. Tá pegando o meu saquinho aqui para você. Não, só para você dar o pão de mel da Zezé. O Paulo Sérgio fez a provocação e agora fez a provocação é o seguinte: eu não vi Zezé nem Castro, foi a primeira coisa que procurei no assunto. Não tem Zezé de Pelota, não olhou direito. Nem olhou Castro. Não, mas já estou escrevendo aqui, mas eu acho que tu não olhou direito. Eu acho que tem. Nem a Castro, nem o... Tá bom. Tá aqui. Tá bem, obrigado. Ó, já tá... Já vou, ó. Muito obrigado a todos, obrigado ao nosso procurador Marcelo Dornelles, obrigado ao vereador Walter Nagelston, presidente da Câmara de Porto Alegre. Hoje ele brigou bastante comigo. Quem? Não. Tem que esquentar, tem que aquecer. Eu deixei vocês arrefecer, vê o que eu fiz. Deixei arrefecer para depois entrar no debate. Tu querias entrar de cara. Não, eu deixei vocês arrefecer, até porque conheço os dois. Os dois são amigos, eu não vou ser eu, gerador de uma controvérsia maior entre os dois. Ele estava apavorado, aquele tremia, me pegava pelo braço. Vamos tratar de outro assunto. Ótimo, Denilson aqui. Presidente sereno, tem sido. Não é paz e amor. Não é a história. Muito obrigado. Vem aí os nossos apresentadores locais com o Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.